que ha llegado una invitada de lujo, porque sabe de los temas, porque es desparpajada y porque es a brasileira más colombiana do mundo. Más colombiana do mundo. Do mundo. Sube la temperatura, se le va la energía en este domingo porque ha llegado una mujer, sí, espectacular. Ella posee una personalidad arrolladora. Única. No tiene tabúes para hablar abiertamente sobre cualquier tema, lo que la ha llevado a convertirse en la sexóloga más reconocida de Colombia. Llega para contarnos justamente de La Sexóloga, ¿Sí? su divertida película. Recibimos con un brevísimo enorme a ¡Flavia Flavia. dos Santos! Gracias. Bienvenida, Flavia. Tacanho, não E gosto. tacañíssimo. Ou seja, además pedindo descuento. Ah, Recateando mil. não há direito, teria que pagar o preço. Quien es tacaño para bicicleta, es tacaño para todo. É verdade. Es verdad. Es- Hasta para el sexo. É verdade, tu acabas de tocar um ponto que a gente não leva em conta, porque a pessoa tacanha completa termina sendo tacanha com seu tempo, com o prazer, com a atenção ao outro. Ou seja, é quase que como se a tacanheria se transforme em uma forma de personalidade e uma Em todos os personalidade âmbitos. negativa, exato. Então, ojo com as pessoas tacanhas. Não só homens, há mulheres muito tacanhas também. E aí uno vai a ver no sexo não funciona. Pessoas que não dão beijos de verdade, que não estão atentas a dar seu tempo a escuchar ao outro. Todo eso es tacañería. Tacañería emocional, y también es grave. Flavia, nos habíamos quedado el año pasado esperándote, sabíamos y nos enteramos que tuviste un problemita de salud, ya estás recuperada, ¿no? Perfecta. Essas coisas que Como passam eu. quando uno está em épocas de fim de ano inesperadas, porque eu sou muito ansiosa, Sandra. Imagínate que eu tenho isso de bruxismo, de apertar os dentes. Rechinar los dientes. E aunque eu use placa, quando eu estou demasiadamente ansiosa, a coisa empeora e partir a raiz de uma muela. Como te parece? E se me infectou o rosto? ¿Sería por el estrés de la película? Creo. Sí, yo- De Eso pronto. creo. No me imagino cómo será resolviendo estas tres historias porque son tres parejas que acuden a ti. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, cada uma de ellos tem um problema. Por exemplo, Dom Hediondo, que não é Dom Hediondo, é Melquiades? Melquiades. Eu durante a película teria dificuldade também em dizer o nome. Ele e a mulher, que é Maria Josefina, têm uma dificuldade porque ela só se excita se escuta falar em outro idioma. E ele não habla nenhum idioma. Então, é todo um problema porque está deixando de trabalhar, deixando de ganhar plata para aprender outros idiomas. A outra pareja de Ivan Marim com Karine, que estavam vendo aqui na última cena, ella só se excita se lo chama por outros nomes e não por seu nome Carlos. Então, Carlos é um nome que a ella não lhe parece coisa de príncipe de Inglaterra. Então, não lhe parece excitante. Então, lo chama de Elmer Fran David, John Bon Jovi, coisas assim. E a outra pareja, que está composta por Hassan e por Tatiana, é uma pareja onde, por acaso, passou um susto. E Tatiana só se excita se assusta a Hassan, que não é Hassan também na película. Então, ele vive assustado, com medo, porque ella se la passa assustando a ele, porque quando vê a cara de medo, para ella é um tremendo excitante. Pero hay un cuarto elemento y es que la sexóloga, la experta, y esto puede pasar también en la vida real, también tiene su conflicto interno en Claro, casa. Marcelo. No es que la sexóloga tiene todo resuelto, No, no. Ella mira. también tiene un día a día que resolver. Uno como profissional de saúde mental é obrigatório ou é ético que tenha também seu terapeuta. Tu não puedes tratar a pessoas sem tratar-te a ti também. É mais, tu só avanças com o paciente el quanto has avançado contigo. Se não has hecho um bom trabalho contigo, tu vas dar-te conta que não estás ajudando as pessoas que te propones a hacer terapia. O sea, esa vulnerabilidad es necesaria porque a veces uno dice, no, yo no voy a ir a un nutricionista que esté con barriga. Claro. No le creo. Claro, então Pero- uno pero- se pero es trata. válido. Agora, El odontólogo mueco. Em la sexóloga é interessante porque a parte de ella estar yendo a seu terapeuta e estar hablando de ella mesma, tem um outro ingrediente, ella tem uma crise com o marido. Ella não está bem em la relação de pareja, então aí também mostra ella com um conflito com o marido também, que isso pode passar. También puede pasar. Hay que verla, los que no Sí, se está la han chévere. visto, pues contagiados ya, porque esta historia nos puede llegar no solo a hacer reír mucho, sino a identificarnos con algún problemilla que haya de pareja. E tal te vez. vou contar uma coisa, essa película, eu não sou atriz, é a primeira vez que hago cine e tudo, pero mire,
trabalhar com esse grupo, a parte de delicioso, é difícil. Porque a concentração não se pode. Não se pode. Você se imagina gravar uma cena com Dom Gediondo? No, es imposible. Hassan, Com Hassan, com Ivan, incluso al final da película, quando termina, ponem as cenas detrás de câmeras, quando a coisa não funcionava por algum detalhe que passava durante a gravação. Bueno, Flavia, te vimos ya en el Gran teatro, elenco. ahora en el cine, te está picando ese bichito, te está gustando esse camino, busca de pronto algún taller, alguna preparación, te está entusiasmando el tema del arte dramático. Não, mira, sempre que, ou seja, quando hice teatro a primeira vez com a história ilustrada del sexo, com Flaco Solórzano, que estuvo aqui ayer, Sí. não com Marcela, que además essa obra é maravilhosa, homem com homem, mulher com mulher. É muito interessante essa obra de teatro. Eu, naquele momento, aprendi muito com o Flaco. Ele Flaco dicta talleres Sí, aí em professor. Cali. E com Dago Garcia, que foi quem disse, tu não eres atriz, pero te preparo para o teatro. Agora, como todo foi um pouco assim também de improviso, eu me inscrevi em uma classe por YouTube de actuação. Então, eu já Toda chegava juiciosa. na casa por las noches e eu me ponia YouTube a assistir minhas classes de actuação, memorização de textos, não mirar a la câmera, porque, claro, uno trabalha em isso, tem uma tendência a buscar a câmera, não? Tu câmera é essa? En el cine, não. Então, eram coisas que eu tinha que aprender, porque já no primeiro dia de cena, eu já estava buscando câmera, e não puedes. O sea, não busques Hay que ignorar câmera. la cámara. Exato. Então, é distinto, é um linguagem totalmente distinto. É fascinante? É. A mim me fascinou. eres una actriz natural. É distinto do teatro, que o teatro a mim me genera mais ansiedade, porque tu sabes, tem que pararte aí, não Público. podes olvidar-te, o público, manejo e todo. O cine não me generou tanta ansiedade naquele momento. Quando começou a sair o trailer, foi quando tuve o problema no maxilar. Porque aí quando já chegou, aí já me deu o medo. Eu digo, ai, pucha, Eu já não havia nada que fazer. Agora, ou seja, eu não vi a película antes. Não é que me deram a película para verla, não. Eu tinha o trailer, as fotos, comunicado de prensa, e aí começou a ansiedade. Começou lá no ai, pá, partiu. Ay, me gusta cuando Flavia dice, hijo de pucha. Estaba pa' Hijo de Manimoto. pucha. Muy bien, aquí hay unas paleticas, mi Busca querida. detrás. Aquí están las tuyas. Ahí Ah, está. las mías están Ahí acá. Ah, atrás. está, Sí, 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 ok. sí. Vamos a hacer una... Ah, no, primero esta no es con paleta. Ah, no, esto no, esto son preguntas. Guardémosla perdón, ahí. guardémosla. Tengámosla ahí calientita. Son preguntas de selección múltiple. En pantalla vas a ver las opciones y vamos a hablar del Ay, tema Dios mío. que nos compete a propósito Vamos. de la película La sexóloga. Primera pregunta, A y ver. dice así. ¿Sí? Dila, Diria. dila. Usar medias... Ah. Espérate, a En ver. el sexo, en el usar sexo. medias en el sexo. A, es la mejor herramienta para avivar la llama. B, es una costumbre normal. C, es la opción ideal para espantar a alguien. Imaginemos o seguinte. A ver. Marcelo Cezanne, Sim. totalmente desnudo, com aquela cara Ui. assim de ui que desceu, e sale de pronto caminhando, sem nada na roupa, listo para el acto, com medias. Futboleras, Hasta la además. rodilla, además. Con galleta. Con ese Negras. frío de la cadera O tengo que sea, hacerlo con puede medias. ser Marcelo Cezanne no mesmo. No. Ah, pero Desde aquí, Flavia, y si socorro. sale Sandrita con unas medias de malla. Ah, pero é outra Ah. coisa. Aí é outra coisa. Pero tu te Então imaginas, depende. imaginas a Marcelo com medias negras hasta la rodilla, totalmente desnudo, com uma cara assim de paixão. E aí No, uno dice, não, desinfla Pero un socorro. momentico, el Socorro. tema son las medias en sí o que la pareja la vea. Porque yo puedo camuflarme de alguna manera y ¿Cómo te y vas a esconder, camuf- pues, cómo porque vas el a frío camuflar? me entra Marcelo, a esta edad me entra una gripa por ahí. Marcelo. ¿Qué posición sería esa donde no se ve los Marcelo, pies? quando empieza a calentar o clima com tu pareja, não importa se te quita pantalão, camisa. Lo primeiro são as medias. Medias. É antierótico, é feio. He estado equivocado 50 años de mi vida yo. Muy bien, siguiente. Y dice así, los juguetes sexuales Ajá. son utilizados por A, personas ninfómanas, Insaciables. B, mujeres insatisfechas con su pareja, o C, personas que disfrutan plenamente de su vida sexual. Total. De niños, uno ¿La sé? le encantaba jugar, claro, le encantaba jugar, tener juguetes, disfrutar, tener esse momento lúdico. De adultos, que nós outros podemos poner esse picante nele jugar, que podemos melhorar a cumplicidade, ai não que pena, ai não que pena, ai que feio, ai que sujo. Não,
nada que ver. A indústria se especializou em preparar juguetes que não hagam daño à saúde, que não generem problemas no corpo e que as parejas puedan ter algo de cumplicidade e de diversión juntos. Entonces es una bobada las personas que quedan, no, pero es tener otro, significa que yo no estoy satisfecha. No tiene nada que ver. Pero eso se habla, Flavia, cuando uno se está conociendo con la pareja, esos temas se van tocando, Claro. se va anticipando uno a decir, oye, ¿tú qué opinas de esto? Para que haya algo en conjunto. porque Pero si- tú te das si uno cuenta lo que no sorprende- habla, que la pareja no se habla habla de las eso. cosas más cochinas. La declaración de renta, las cuentas para pagar. La diana. Hablan puras cochinadas. Ahora, sexo não quiere hablar. O sea, entonces no se puede. De pronto tú te das cuenta que hay parejas que están juntos 20 años, 30 años y sexo es casi que un elefante blanco metido en el cuarto, donde los dos ven que está ahí, pero ni uno de los dos menciona. Entonces hay que hablar, hay que verbalizar. Mi gente, la boca también se usa para hablar. Muy bien. Tercera y definitiva, y dice así, si cuando yo tengo sexo con mi pareja, pienso en otra persona, yo, estoy siendo infiel y debo sentirme culpable. B, realmente no amo a mi pareja. C, es solo un pensamiento que ayuda a ese momento. Óbvio, eu sei que eu estou na fantasia erótica tuya e ¿Cuál, tuya. cuál? Pero Es dinos. más, eu sei que Sueño ustedes con Flavia fantasiam Rosato. comigo, eu sei, pero nosotros não temos nada. O sea, o hecho de que uno utilice as fantasias, a mim me gusta ser um paralelo que todo mundo quer saber dele famoso ponto G. Listo, se ponto G existe, está aqui, ó, aqui. Las fantasias são o ponto G de la mente. É esse lugar que tu mente va e que tu corpo não tem intenção de visitar, que tu não alteras tu realidade. Eu posso estar aqui falando com vocês agora e imaginando, que sei eu, imaginando al flaco desnudo, ¿Qué? imaginando al flaco besando-me todo. Estou sendo infiel? Não, estou aqui sentada e todo. E les hago uma pergunta que eu tinha porque minha tese em sexologia foi essa, de las fantasias. Que preferem ustedes? Que a pareja de ustedes estén com ustedes pensando em outro ou com outro pensando em ustedes? Respuesta, yo me voy a arriesgar, aunque lo ideal para mí sería que mi pareja esté conmigo pensando en mí, pero... Ai, não, pero que niño, pero- que niño chiquito, o sea. Pero si hay solo esas dos opciones, yo sí prefiero que esté conmigo pensando en otro. Óbvio. Yo, o sea, Obvio. si no hay más esas opciones. Yo prefiero que esta cabeza vuele y no que esta. ¡Ay! Sí. ¿Usted qué está diciendo? Pues sí, que se le vaya a la mente, Sí, pues sí. y pero pues, que esté ahí con uno. preferiblemente no, pero ¿cómo haces cuando ya te dice Roberto entonces? No, es que nosotros tenemos juego de roles porque mi esposa es experta en acentos. Entonces jugamos muy guiados también por lo que ha dicho Flavia. Aí estás está. como Dom Rediondo Claro, e como me Ivan gusta, Marín. me Ahí gusta está. que hoy seas la argentina, me gusta que hoy seas la mexicana fresa y eso nos da como un juego. Oye, yo también puedo ser el masajista Gregory. abusivo. Pero tú te quitas las Gregory. medias, ¿verdad? Tú no apareces de medias hasta la rodilla. El masajista puede ser. El masajista sufre de hipotermia y tiene que usar medias. Ay, Marcelo. No, Marcelo. Muy bien. Vamos a otra dinámica y a otro ítem. Hablar de los errores, Exacto. de los errores que definitivamente matan, clausuran la pasión. Y el primero, Tacanería, ¿no? Como hablamos en el y principio, el, la prim- tacanería. y el primero aquí de la lista que nos dio Flavia es lo que hablábamos ahorita, la falta de comunicación, Flavia. Total. No hablamos de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta. Mira que parece um tema clichê, não para psicólogos e quem trabalha com saúde mental, pero não, é verdade. A falta de comunicação termina matando muito as relações de pareja. Sabe que outro dia eu estava conversando com uma colega e ela me dizia, te das conta que as mulheres quando estão entre elas e se emborracham, hablam puras cochinadas sexuales, os homens quando estão entre eles e empiezam a tomar, empiezam a hablar de emoções e sentimentos, é como se os es homens al não se revés. autorizaram a hablar nunca de las emociones, ¿no? Esa cosa de la masculinidad construida, tóxica, donde un hombre de verdad no puede hablar de sentimientos, no puede ser flojo y bababá. Y eso lo que va haciendo es distanciando las parejas. Porque hay una necesidad de hablar, hay una necesidad de poder poner sobre la mesa lo que cada uno desea, lo que cada uno fantasea, pero se bloquean inmediatamente. Comunicación. Primero. Escrita, hablada.
hay diferentes métodos para llegar a la... Tu hablaste de la escrita, Sandra, é verdade. Eu digo que quando há uma pessoa que tem muita dificuldade de expressar-se porque não foi educada para isso, escrever ajuda muito. Como as pessoas tercas, por exemplo, quando há peleas de pareja e dizem, pero não logramos conversar porque luego se nos sube a temperatura e começamos a pelear. Listo, escrevam-se. É muito interessante também volver a escrever, porque quando tu escreves, tu estás lendo, tu estás filtrando de alguma maneira. Estás organizando as ideias e estás pensando. Então, funciona muito com as pessoas tercas, funciona muito quando o nível de estresse, de conflito está alto, ajuda para que um e outro puedan escrever-se e aclarar os temas. Hay cosas que uno solo puede decir en un mensaje escrito. No puede expresarlo con las palabras, pero cuando uno escribe, uno se inspira y como tú dices, va leyendo y esa retroalimentación va haciendo que todo fluya. Esta me gusta, al momento de la intimidad hay una tendencia, no sé si porque la hemos visto en algunas películas o no sé qué ha pasado, en dar órdenes, en ser el dominante, y volteate por aquí, Exacto. y haz esto por allá. Y no estimular los sentidos. Exacto, y se pierde un poco la delicadeza del momento, que es parte también de ese éxito. Total, e se te das conta, nós em la relação de pareja temos uma tendência a repetir nossas relações maternas e paternas, é decir, nos comportamos iguais. Então, se temos um conflito, aquele ninho que sempre golpeava portas, se encerrava no quarto, não falava com ninguém, repite isso em pareja. Se de niños com os papás tinham essa conflitualidade, foi um adolescente rebelde, termina se, ou seja, são coisas que uno repite. Nós traemos nossa história passada para a relação de pareja. Então, às vezes, reconhecer isso e dizer, já não sou mais aquele ninho pataletudo, ou aquela ninha que chorava por todo e se ofendia e bababá. Sou uma pessoa adulta. Me puedo agora sentar com essa pessoa e construir outra forma de linguagem, de comunicação. Yo pienso que cuando se inicia a tejer esta comunicación sexual hay que andar inicial como sobre cascaritas de huevos. Yo pienso que al inicio no hay que hablar sino sentir, entender más o menos qué es lo que le gusta a la otra persona e ir creciendo. Porque llegar con lo que decíamos, comentarios fuera de contexto, al principio difíciles de entender, ¿no? ¿No será mejor al principio sí ir como explorando? Ler a Ir de menos a más. Exato, ler a outra pessoa, não? Muitas vezes uno está tão enfrascado em seu próprio prazer, em seu narcisismo, em suas próprias necessidades, que não dá tempo de ler ao outro. Eu assumo que tu queres isso, eu assumo que tu pensas isso, quando em realidade todo o processo construtivo de uma relação de pareja é sobre aprender. É aprender. A gente entra nas relações de pareja desde a falta. Eu quero uma pessoa que me ame, eu necessito uma pessoa que me cuide, eu quero uma companhia, eu quero. E quanto vas a aprender? Quanto vas a dar? Então, se termina que as relações ou não se constituem, não fluem, ou terminam tendo conflitos por isso, porque são duas pessoas que querem tanto, tão preocupadas com suas próprias necessidades, que não estão atentas a aprender e construir. Mira, é através de uma relação de pareja que temos a oportunidade de metaforsear-nos ou de ter aí uma nova construção e conhecer-nos também. Eu, de acordo com tu perspectiva de vida, com tu forma de sentir, eu também estou aprendendo sobre mim. Claro. Então, é interessante quando tu entras aberto a uma relação de pareja para aprender. E não porque necessito. Todo mundo necessita. Eu necessito que me amem. Necessito uma pessoa fiel. Necessito. No. Y a veces nos vamos al extremo cuando tenemos de pronto el poder en la mano y esa necesidad la utilizamos para manipular, para chantajear. Total. ¿Qué pasa con eso? Cuando hay esa Total. dependencia y nos sentimos en poder, ¿esa moneda se puede voltear en un futuro también? Eso es lo que recentemente hice un chiste, o sea, se transforma en síndrome de Estocolmo, ¿no? Claro. Tú terminas enamorado por tu cautivador, por la persona que te tiene presa ahí. Pero puede pasar, puede que una relación tenga una persona con tanta necesidad de poder y que termine controlando al otro y aplastando los deseos. Y ahí es el primer paso para el fin de la relación. Cuando tú desistes de tus objetivos, de tus deseos, quando tu empiezas a não querer negociar lo que para ti é importante. E muitas vezes passa isso, para acoplar-se a uma relação, eu renuncio lo que quero para minha vida. Dou um exemplo sencillo, pero comum. Uno que não quer ter hijos e o outro que quer. Ah, bueno, pero eu necessito uma pareja, eu necessito que me ame, então eu desisto de ter hijos
para cumprir essa necessidade. Pues, pucha, isso vai cobrar um preço alto depois. Muy alto. E quizás essa pessoa pode ser muito chévere para ti, o sexo funcione bem, pero não te conviene. Nosotros tenemos que acabar con eso de la magia. O sea, una relación es una conveniencia. En el Yo fondo, me sí. junto con una persona porque me conviene y conviene al otro. Y de pronto, esa persona puede ser perfecta en varios aspectos, pero no me conviene esa relación. Yo trato eso a menudo, o sea, pero estoy enamorada, el sexo es delicioso, pero, repucha, nosotros somos totalmente distintos. ¿Te conviene esa relación? Y es Sabe? São difícil perguntas. Claro, agora, salir de amar ahí. é uma decisão, Marcelo. Es una decisión. E deixar de amar também. También, pero No es dijiste- magia. Tú dijiste algo clave ya para ir a otro tema, y es que cuando esa dependencia se hace, porque me pasó, no voy a decir ningún nombre, pero me pasó en una relación anterior que yo sabía que eso no me convenía, que yo estaba completamente dependiendo de esa necesidad sexual, ¿por qué no decirlo? Pero yo sabía que era el principio del fin, era una cuestión de tiempo, era una cuestión de unos sí. meses y yo decía, "Esto acabó, pero necesito esse encuentro". Quando tu renuncias a ti, já empiezas o fim da relação. Já vai empezar, Ahí a está. relação se vai acabar. Es cuestión de tiempo. E muitas pessoas fazem isso e nesse afã de que eu necessito uma pareja. Eu necessito que me amem. E aí já empieza o fim. Bueno. Ay, caramba, relaciones edificantes que nos ayuden, sí, a cambiar, pero para mejorar, Claro. para crecer, para ser mejores. Bueno, ¿Me veo joven? muy joven. ¿Sí? Sí, ¿cuántos tienes? Es que tengo miedo a envejecer. Qué Flavia, miedo que nos ha puesto la hablemos sociedad de sobre esta eso. etapa que nos ha... Que coisa, não? La sociedad nos ha puesto en contra. Anti-edad, anti-envelhecimento, anti. Todo es anti. Exato. E o mundo já não é mais assim. Nós outros vamos a viver hasta los 90. Exacto. Ojalá, ¿no? Eso cambió, ¿no? Mi papá tiene 90 y está más entero que yo. En estos días me dieron presión arterial, azúcar, todo. Y me dijo, el médico me dijo, está mejor que yo. Yo tengo 45 años. Vamos a vivir más tiempo, Vamos. pero el mundo nos manda un mensaje que no se puede envejecer, que la piel tiene que estar así. ¿Cómo E lo que o enfocamos? sexo, por exemplo, é para jovens e bonitos. Então, há pessoas que... Porque, ojo, as fantasias e o desejo não envelhece. Tu vas a estar com 90 anos e vas a seguir pensando em sexo e com fantasias eróticas e com desejo. Nosso desejo não envelhece, não acaba. Por quê? Porque somos seres pensantes. Somos animais racionais. Agora, por conta de todo esse condicionamento da sociedade, muitas pessoas desistem do prazer, desistem da sexualidade, porque creem que na vida há uma quota de prazer e de sexo. E não é verdade. Somos seres sexuados hasta nuestro último suspiro. Tu vas a suspirar e tu eres uma pessoa sexuada. Então, há que desconstruir esses modelos errôneos, esses modelos que, de uma forma ou de outra, fazem parte do patriarcado, são machistas, porque incluso encasillam muito pior a la mulher, e tratar de viver a vida que tem sentido para uno. Eu tenho desejo, tenho 80 anos, pero tenho desejo. Então, ok, dê cabida a tu desejo. Há tantas parejas hoje em dia que se estão conformando na terceira idade e me parece muito bonito que a gente se esteja autorizando. Pero necessitamos mais pessoas que se autorizem e acabar com os chistes que sempre põem a las pessoas maiores como blanco de chistes sexuais, como diminuídas, sabe? Nós temos que normalizar um pouco mais isso. Todos vamos para allá, además Todos se vamos para cogió allá. una fobia a envejecer, entonces hacemos desastres con nuestro cuerpo Sí. con tal de evitar vernos mayores. Bueno, y ahora sí agarremos los emojis porque hay esos chistecitos que se dicen. Hoy vamos a tratar de este tema con un poquito de humor, porque hay frases repetidas que uno dice, eso quiere decir, incluso en un programa de radio, me estoy poniendo viejo, ¿cómo es la cancioncita? Sos tem uma un canção. ¿Se acuerdas? É. Ah, Y no, no ese se es haga el pendejo. Yeah. Muy bien. Frase y Dice decimos así. si es un síntoma o no de que estamos llegando a una edad adulta, por decirlo de alguna manera. Usa la letra del celular más grande de lo normal para poder verla con claridad. Yo sí. Não, me rehuso. Yo no, sí. no y me me da rehuso. risa. No, Marce, no para- muestra tu Arial. No, Pero não é isso que a gente 85. pode ler. Eu me reúso porque senão todos que estão alrededor mío podem ler mis mensajes. Não, eu la uso chiquita para que uno al lado não leia. Es una cuestión de privacidad, no de edad. Exato, é de privacidade. No, Yo mi sí la opinión tengo no es, gigante. no. Yo sí la tengo gigante. Muy bien. Siguiente. Uy, esta de una vez yo la anticipo así con doble. Sus ídolos musicales, sus intérpretes favoritos de la música,
ya no están en este plano. ¿Has muerto? No. Claro, se murió Jeff Beck, uno de los mejores guitarristas de la historia. La ley de la vida, Flavia. Pero la música es eterna. Entonces no esa es importa. la ventaja. O sea, Siguen vivos a través de sus Siguen vivos a canciones. través del arte. Muy bien. Disfruta el plan de pasear por droguerías o supermercados, incluso si no va a comprar nada. No, ese sí no soy yo. miren, me pone una droguería de esas, al No. estilo griego, que ahora tiene mucho Sí, en Colombia, sí, que mucho. tiene de todo. menos 24 medicamentos. horas. Uy, no, o sea, para mí es un planzazo. Mira lo que hay de novedades de cremas para dolores, para garganta, para los ojos. O sea, yo confieso que si yo entro en una droguería, se me pierde ahí adentro. Yo soy la Yo me Flavia. pierdo. Además que las droguerías de hoy son 24 horas y son mercados. O sea, Son mercados. sale uno con gafas, No, con un mira, tinto. rinde un ahí cheque. yo encuentro una gotica nueva para los ojos, para la... Ahí tú empiezas a descubrir cosas que nunca había tenido la necesidad, pero que ahora necesitas. Es un problema, pero Esta- sí. Nos crean Esta necesidades. la anticipo de una vez. ¿También? Sí, A ver. porque su correo sigue siendo de Hotmail El mío. El mío es Hotmail también. también y me rehúso a cambiarlo. ¿De qué debe ser el correo hoy día, Yo no perdón? sé, no Parece sé. que es Yahoo, Gmail. Gmail. ¿cierto? Coisas assim, pero eu detesto, eu não sei ustedes, eu não sei manejar Gmail. Não. Que pena, tenho, pero detesto. Eu sou Hotmail. Yo soy hot. Porque me gusta que é hot. Hot. É Ya. caliente. Me gusta el nombre. Correo caliente. Hotmail, correo caliente. Ah, por eso te gusta, Flavia. Flavia, por favor, agendémonos e invitemos a los televidentes de la familia Ai, sim. a ver la sexóloga, por Sim, favor. vayamos al cine. Cine nacional está cada vez mejor hecho. Nosotros, o sea, se pone mucho amor, pero nosotros no estamos valorando lo que hacemos de arte dentro del país. Y es una pelea injusta, les voy a decir, porque entre las películas extranjeras, con un platajal para quedar en cartelera mucho tiempo, con propagandas impresionantes y que la película nacional no tiene como competir. Porque estamos hablando de millones de dólares con algunos pesos para poder... Entonces, ¿qué pasa? Hay un número mínimo de visualizaciones de personas en el cine. Si no está, ellos sacan rapidito, no da ni tiempo del voz a voz. Porque si hay una cosa que funciona mucho en esos casos, es el voz a voz. Sí. Aquí en comercial nos estaban recomendando series. Entonces, es un tema de uno ir de una vez, valorar el cine nacional para que cada vez más tengamos buenas y buenas producciones. La Sexóloga está en cartelera en todos los cines, Cine Colombia, Cinemark, Cinépolis, aún tengo dificultad con las tildes. En todo el país, ustedes consulten las carteleras del cine. Yo también estoy poniendo aquí en mi Instagram dónde están llevando, en cuáles teatros tenemos. E, de verdade, se querem passar um rato delicioso com amigos, em pareja, solo, há muita gente que vai a cine solo, eu às vezes vou solo a ver películas, recomendo muito, vean la sexóloga, diviértanse, autorizem-se a reír del sexo, porque sexo é um tema para morir-se de la Divertido. risa, zero sério. Oba, me cobija! Sí, Flavia, Ay, por Posillito. tus talentos, por tu humor, personalidad, conocimiento y mucho más te llevas no solo estos regalos, sino también nuestro bravísimo. Bravíssimo para Flavia dos Santos com Gracias. Comiquita, a brasileira mais colombiana mundo. do mundo. E que tu hablas como é colombiano mais carioca do mundo, porque Eu ele sou habla carioca, com acento de Rio. carioca, do favela do Mais- Rio de Janeiro. Otra vez. Mais carioca. No, no, déjeme la samba quieta. George Pinzón con más informes. Regalito, mi Flavia.